Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, nessa manhã de domingo. Hoje é dia 7. Uau, 7? Sim. O tempo passa rápido, né? Em 2010 eu falei, daqui a pouco é 2011. Nossa. Vamos abrir nossas, né? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada um aqui presente, obrigado por sua presença. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos chegar diante do teu trono nessa manhã, no nome glorioso de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes, para te adorar, para te agradecer, para te exaltar, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor irá fazer. Muito obrigado, Senhor. Te agradecer pelo privilégio que nós temos de reunirmos nessa manhã neste local. Espírito Santo, unge nossos corações. Por favor, unge a sua palavra. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23 a 27, está escrito, Paulo fala, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Oh, amados, estamos aqui pela graça de Deus, em tempos de Olimpíada, né? Tempos que nós ligamos a televisão, qualquer canal está falando da Olimpíada, né? Os atletas preparam 4 anos para um dia específico, um dia mais importante das suas vidas, da sua vida, o atleta. Ele tem um preparo bem especial, uma alimentação muito especial. E sabe, Paulo disse que, olha, que tudo faço pelo Evangelho. Tudo faço. Ele disse que tornou fraco para com os fracos. Ele disse que tornou, fiz-me de tudo para com todos, com um propósito de dar o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, para ser cooperador do Evangelho de Jesus Cristo. Olha, quantas oportunidades que nós temos de cooperar com o Evangelho de Jesus Cristo, e às vezes por incredulidade nós deixamos de ser cooperadores do Evangelho. Às vezes o inimigo usa a voz até de pessoas que se diz salvos pela graça de Deus, para falar para você, olha, como você vai fazer isto? Como você vai agir assim na sua vida? Você vai tirar dinheiro do seu bolso para entregar na igreja, nos dízimos e ofertas? Você vai ir para o evangelismo na sexta-feira? O diabo usa pessoas, até pessoas que se diz salvas, para anular sua fé, para impedir você de exercer sua fé e cooperar com o Evangelho de Jesus Cristo. Quantas e quantas irmãos, pessoas salvas pela graça de Deus, que deram um bom
testemunho da sua fé, hoje vivem uma vida naufragada na fé. Amados, Paulo disse em Romanos capítulo 1, aqui no capítulo 9, antes, no versículo 20, Paulo diz: procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Olha, tudo Paulo fez com o objetivo de cooperar com o Evangelho de Jesus Cristo. E nós somos chamados a ser cooperadores do Evangelho de Jesus Cristo. Deus sempre está dando-nos oportunidades para nós exercermos a nossa fé. E às vezes nós dizemos não para Deus. Não em viva voz, mas nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, falamos: não, Deus, eu tenho o meu próprio caminho nessa área da minha vida. Eu tenho o meu próprio um jeito de lidar com isso. Eu tenho escutado fulano de tal e ciclano sobre isto. Crentes desviados carnais sobre algo que para impedir você de exercer sua fé. Em Romanos capítulo 1, Paulo disse, Romanos capítulo 1, Paulo falou o seguinte, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá pelas obras. O justo viverá pela sua força. Não. O justo viverá por fé. O justo viverá de fé em fé. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Não é 11 não. Primeiro 12. Depois 11. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Está escrito. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Deus estabeleceu uma corrida para cada um dos seus filhos, a corrida da fé. Deus estabeleceu a corrida da fé para seus filhos corressem nela. Como um atleta se prepara para a Olimpíada, como um atleta se prepara para a corrida no atletismo, ele tem todo o preparo. A sua alimentação é toda bem preparada. E nós também precisamos alimentar a nossa fé para a corrida que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E a nossa alimentação vem da palavra de Deus. É a palavra que alimenta a nossa fé. Romanos 10, 17. Por isso, 2 Timóteo 2,15 está escrito: procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar,
e que maneja bem a palavra da verdade. Olha, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Deus nos chamou a correr uma corrida que é estabelecida na fé. Mas nessa corrida da fé não tem outro jeito de nós corrermos senão com os olhos do autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Deus está sempre nos dando oportunidades, na graça dele, de exercermos a nossa fé. Mas o que o diabo deseja intensamente é que você não escute a voz de Deus e não exerça a sua fé. O diabo, sabe, ele está trabalhando com todo o empenho para que você não exerça a sua fé, para que agimos com incredulidade em nossas vidas. O diabo tem um plano para nossas vidas. O diabo tem um plano para nossas vidas, para fazermos andar fora da esfera da fé. Porque ele sabe que o único jeito de agradar a Deus, Hebreus 11:6, é andando de fé em fé. Você tem agradado a Deus nesses dias? Nós temos agradado a Deus nesses dias? Ou nós temos avaliado tudo com a nossa mente natural e temos deixado o inimigo lançar dardos envenenados em nossas mentes para que agimos com incredulidade em nossas vidas? Ou você tem falado não para as setas do inimigo e falado sim para com a voz de Deus e exercido a sua fé? O caminho do crente é o caminho de fé. Paulo diz: o justo viverá por fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção de fatos que não se veem. Nós temos uma corrida estabelecida por Deus, uma corrida de fé, para que corramos. Imagina o atleta lá na Olimpíada, na próxima semana, no atletismo, correndo, como está escrito, uma corrida de fé, correndo, olhando para o autor e consumador da fé de Jesus. Imagina um atleta correndo, olhando. Opa, não vou cair. É uma corrida de fé, é? Nós corremos e nós sabemos. Se tiver uma muralha na nossa frente, nós não vamos tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé. Deus fará nos pular essa muralha sem vermos. Isso é andar por fé. Tem um buraco. Nós estamos correndo a corrida da fé, com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Deus não permitirá que caiamos no buraco. O atleta se prepara e nós precisamos nos preparar também para apresentar diante de Deus como obreiros aprovados que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da fé, da verdade. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 7. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança.
e partiu sem saber aonde ia. Deus chamou, ele foi. Versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. 89 anos de idade. Um filho foi gerado no seu ventre. Versículo 13. No versículo 17 e 18 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estando mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que o acolheu alegremente às promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamado tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Olha, Deus diz para Abraão: pega seu único filho unigênito, aquele o filho da promessa, e vai para o Monte Moriá para sacrificá-lo. 3 dias, imediatamente Abraão levantou, e no coração de Abraão, Isaque já estava morto. Porque Deus tinha dito: 3 dias. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis 22. Gênesis 22. Gênesis 22. Versículo 2 e 3. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ao terceiro 3 dias, para Abraão, Isaque já estava morto. Por isso Deus disse que ele considerou que Deus seria poderoso para o ressuscitá-lo. Por quê? Porque Deus já tinha dado as promessas sobre Isaque. Continuando a história aqui, imagine comigo, versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para juntos de vós. Está vendo? Convicção, porque ele cria que Deus era poderoso para o ressuscitá-lo, porque Deus tinha feito as promessas: em Isaque será bendita todas as famílias da terra do seu descendente. Isaque é o herdeiro da promessa. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminharam ambos juntos. Imagina a cena. Imagina a cena. Abraão pegou a lenha, colocou nas costas de Isaque. Isaque com aquele feixe de lenha nas costas. Subindo a montanha, o Monte Moriá. Ele devia ter estar torto com aquelas lenhas nas costas. E Abraão do lado, com fogo e com cutelo. E Isaque subindo, levando aquele feixe de lenha nas costas. E assim, aquele é o mesmo lugar, Monte Moriá, onde o Filho de Deus, Jesus Cristo, subiu carregando uma lenha grande, uma cruz da madeira, onde ele foi crucificado por nós, no mesmo lugar, no Monte Moriá. Ali estava apontando para a obra de Jesus Cristo. Isaque levou seu feixe, subiu a montanha. Jesus subiu também carregando a cruz do Calvário. Chegando lá em cima, assim caminharam juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá. Deus vai prover. Deus vai prover. Só andemos de fé em fé. Só andemos com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Deus proverá para si, meu filho. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão! Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deus proveu. Deus disse: Abraão, Abraão, não estenda suas mãos sobre o seu filho único, porque você foi provado e aprovado por mim. E ele ergueu os olhos e viu preso um cordeiro. E sabe, ali tipificando aquele cordeiro que Abraão viu preso, tipificando que Deus proveu um cordeiro para morrer no lugar de Isaque, no nosso lugar. E esse cordeiro é Jesus Cristo, que foi imolado no mesmo lugar, dezenas, centenas de anos depois, no mesmo lugar, no Monte Moriá, por você e por mim. E ele ressuscitou, e ele subiu aos céus, e Deus fala: eu estabeleci uma nova corrida para as suas vidas, agora uma corrida da fé, uma corrida que você corre com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Volta em Hebreus 11. Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá. Mesmo quando esteja demorado, Deus irá prover. Porque Deus não falha. Deus não vai falhar conosco. Hebreus capítulo 11. Agora nós entendemos. Versículo 19, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Versículo 21, pela fé, quando estava para morrer, abençoou. Jacó abençoou cada um dos filhos de José. Versículo 22, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo e dos filhos de Israel. Versículo 23, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Versículo 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 27, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Versículo 29, pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Versículo 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Versículo 31, pela fé Raabe a meretriz não foi destruída.
Versículo 37. Versículo 36. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos pela fé. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé. E ali, o versículo, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos arrodeados tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ó amados, homens e mulheres como nós, que tiveram um bom testemunho da fé, muitos foram mortos, apedrejados, passaram por escárnios, mas o mundo não era digno destes homens e dessas mulheres. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 4, rapidinho. 1 Coríntios 4. Paulo disse, versículo 9 em diante, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afatigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora somos chegados a ser considerados lixo do mundo, escárnios de todos. Homens e mulheres que o mundo não é digno, que vivem de fé em fé, dando um bom testemunho de fé. Não perca, irmãos, oportunidade de exercer a sua fé. Não deixa vozes que vêm do abismo anular sua fé. Não permita que o diabo tome vantagem na sua vida. Temos uma carreira, uma corrida a correr nesse dia. A corrida da fé. Corramos com perseverança. Corramos com perseverança. Com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Sejamos ousados na fé. O atleta, Paulo disse, ele se prepara de uma maneira muito especial. A sua limitação é especial. Para que ele possa correr a corrida proposta e vencer. Mas ele vence e recebe uma coroa corruptível. Nós, uma coroa incorruptível. Incorruptível. Nos aguarda. Por exercermos a nossa fé. Não duvide de Deus. Deus proverá para ti. Deus proverá para mim. Deus proveu na cruz do Calvário, no mesmo lugar que Abraão levou seu filho. Deus proveu para Abraão. Deus proveu para a humanidade. Deus proveu Jesus Cristo. Corramos a corrida que está proposta com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo.
Não duvide de Deus, não desista, não ouve vozes que vêm do abismo, mesmo que seja de pessoas que você conhece que se diz crentes. Não escute essas vozes. Principalmente. Não escute. Dá atenção à palavra de Deus. Seja diante de Deus, apresente diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Seja ousado. Deus está nos provando nesses dias, e é para que nós sejamos aprovados. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 e 5. Que a nossa fé seja provada e apurada por fogo, e que saiamos brilhando mais e mais da nossa aprovação, da aprovação da fé. Abraão foi provado e aprovado. Sejamos aprovados na fé. Vamos só dar o versículo para terminar. 1 Pedro capítulo 1. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, pelo breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Está escrito, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vindo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa é a palavra de Deus. Nós não vemos, mas nós cremos. Nós não vemos, mas nós o amamos. Isto é fé. Sejamos ousados no Senhor, no dia a dia. Com Deus nós podemos muito mais. Deus provê. Deus provê. Curvamos nossas cabeças, fechamos nossos olhos. Precioso Pai, nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus, nós chegamos diante do seu trono, Senhor, para te adorar, para te agradecer, para te exaltar e para clamar, Senhor. Temos muitas necessidades, ó Pai, e precisamos da sua intervenção nesse dia. Precisamos que o Senhor venha nos auxiliar, porque nós cremos que o nosso Deus proverá. Ó Pai, em nome de Jesus, estenda as suas mãos, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre esse corpo local. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, ó Pai, apropriar daquilo que nós tanto temos clamado nessa semana. Que seja semana de portas abertas. Que seja semana da vitória. Em nome de Jesus, ó Pai. Te amamos, ó Deus. Abençoe de maneira especial, Pai, o trabalho de cada irmão e irmã desse corpo local. Abençoe tudo que vamos fazer durante essa semana. Que sejamos, ó Pai, um atleta do nosso Deus. Que corramos com perseverança a corrida que está proposta para nossas vidas, a corrida da fé, com os olhos firmemente no autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa salvação, no nome do qual nós te agradecemos por tão grande oportunidade, te louvamos por tão grande, ó Pai, tempo diante do Senhor, que possamos, ó Pai, ver a graça superabundante do nosso Deus em cada momento das nossas vidas nessa semana, em nome de Jesus, ó Pai. Protege-nos na volta para casa, nos dê uma semana abençoada, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.
Thank you.